Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos! Café com Ações é um giro de notícias, informações, conteúdos sobre economia, bolsa de valores e o mundo empresarial. Vamos começar o giro de notícias de hoje falando sobre o PIB dos Estados Unidos. O PIB cresceu 6,9% no quarto trimestre de 2021, acima do esperado pela maior parte dos analistas americanos. A pesquisa da Reuters, junto a economistas, projetava um crescimento a uma taxa anualizada de 5,5%, então veio quase 7% no último trimestre. O PIB teve um crescimento de 6,9% no quarto TRI de 2021, na comparação com o terceiro trimestre em termos anualizados. Mostrou a primeira estimativa do Departamento de Comércio do país na semana passada. O dado ficou acima do esperado, segundo a pesquisa da Reuters. De acordo com os economistas consultados, havia uma expectativa de 5,5% de crescimento. A expectativa era de aceleração, uma vez que as empresas reabasteceram os estoques para atender a demanda por bens, ajudando o país a registrar o melhor desempenho em quase 4 décadas em 2021. Melhor desempenho em quase 4 décadas em 2021. As exportações também impulsionaram a economia. As estimativas compiladas pelas Reuters variavam de 3,4% a 7%, mas a pesquisa foi realizada antes da divulgação dos dados, que mostram um déficit recorde no comércio de bens em dezembro e aumento nos estoques varejistas. O forte acúmulo de estoques no varejo levou os economistas a levarem suas estimativas para até 7,5%. A expansão foi alimentada no ano passado pelo forte estímulo fiscal e por juros baixos. Então aí notícia da Reuters falando do crescimento americano. Por que isso é importante? Porque muitos se perguntam se a bolsa americana já subiu demais. E aí eu me recordo de uma live do fim de ano com o Howard Marks, bilionário americano e grande investidor. E ele dizia, bom, de fato os preços das ações americanas estão muito altos. Por outro lado, as empresas estão performando muito bem, os seus lucros estão vindo muito bem e vão continuar vindo nos próximos trimestres. Então é assim, há um racional que justifica a alta dos preços das ações. Então é preciso entender que o mundo real também está justificando esse aumento nas cotações. É isso que a gente precisa entender. Estamos vendo já um ajuste correcional, vamos dizer assim, de curto prazo nos Estados Unidos. Este ano lá é possível que haja um certo nível de estresse por conta do ajuste da taxa de juros do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, mas nada que nos tire o sono, nada que nos leve, vamos dizer assim, a acreditar que é o fim dos tempos, entendeu? Muito cuidado com os analistas que ficam plantando o terror. Muito cuidado com esses terroristas, porque o mundo não é assim. O mundo não é assim. Então é preciso guardar um certo distanciamento dessa turma, porque há um excesso, vamos dizer assim, de negatividade pelo menos eu tenho notado desde o ano passado no mercado financeiro brasileiro. Muito analista tocando terror, parecendo que o Brasil vai acabar, que o mundo vai acabar e, pelo amor de Deus, não há o menor motivo para isso, né? Quem operou vendido está apanhando feio, porque deixou de fazer este rally que estamos vendo agora na Bolsa. O Ibovespa chegou a tocar ali naquela região de 100.600 pontos e agora está já ultrapassando os 112 mil. E qual o alvo? O alvo são os 115 e depois os 120. Esse é o cenário com que eu trabalho. O cenário, vamos dizer assim, mais realista, buscar os 120 mil pontos ainda agora nesse início de ano. Fizemos o nosso rally tardio, o rally de fim de ano, que é tradicional, estamos fazendo agora, no primeiro trimestre de 2022. Portanto, continuaremos em tendência de alta. Nesse curto espaço de tempo de início de ano, vai começar agora a temporada dos balanços das empresas e será mais, vamos dizer assim, combustível para a alta aqui na Bolsa Brasileira. Ok? Continuemos acompanhando, sempre medindo temperatura e pressão. Muito bem, vamos falar do dia de ontem, um dia histórico, né?
um dia histórico. A Anatel aprovou a anuência prévia para a venda de ativos móveis da Oi para as empresas TIM, Vivo e Claro. E a ação acabou fechando no dia de ontem com uma alta. Alguma surpresa? Nenhuma. O estranho é que se tenha criado tanta celeuma em torno disso. Disseram que a Anatel e o CAD poderiam não aprovar. Se você assiste os nossos vídeos no canal Viver de Renda, que é nosso outro canal aqui no YouTube, você vai ver que desde o ano passado, né, na verdade desde 2020, nós começamos a dizer que, em 2020, nós começamos a dizer que tanto a Anatel como o CAD deveriam aprovar a venda da Oi Móvel. Não havia nenhuma expectativa contrária, né? Nós cravamos isso com bastante segurança, por entender que havia um racional que justificasse isso, né? Mas muita gente andou fomentando a volatilidade aí ao longo do ano inteiro, entendeu? De 2020, 2021, agora 2022, né? Muita gente tentando fazer as pessoas acreditarem que isso poderia não acontecer, né? Mas ao nosso ver, a possibilidade era muito remota. Uma outra notícia: Conselho da Anatel aprova a venda da Oi Móvel para Claro, TIM e Vivo. Com aval do regulador, falta apenas o crivo do CAD para a venda da Oi Móvel por 16,5 bilhões às rivais. Vicente Aquino acrescentou uma cláusula de manutenção de fornecimento de conectividade ao Programa Antártico Brasileiro. Sem nenhum problema, né? Sem nenhuma questão assim mais problemática, esse acréscimo de condicionante do Vicente Aquino. Aquino mandou bem, viu? Aquino deu show ontem. Aquino foi muito bom no seu voto. Poderia Aquino ter feito isso na sexta-feira, né? Mas tudo bem. Vida que segue. O importante é o resultado final. E o resultado final foi a aprovação, é isso que importa. O Conselho Diretor da Anatel aprovou na segunda-feira, dia 31, a venda da Oi Móvel para as rivais Claro, TIM e Vivo por 16,5 bilhões. Agora as empresas aguardam o aval do CAD para selar o negócio. O processo estava em vistas do conselheiro Vicente de Aquino, que trouxe o assunto à reunião extraordinária de ontem. Ele seguiu o relatório do conselheiro Emanuel Campelo pela aprovação do negócio. Propôs apenas alguns ajustes de redação que foram acatados pelo relator e o acréscimo de uma cláusula relativa à cooperação técnica entre Oi e o governo no Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR. O ajuste determina que as compradoras deverão garantir a continuidade desse compromisso que foi firmado pela Oi, que vale até 21 de fevereiro de 2024. Os demais conselheiros, Moisés Moreira e Carlos Baigorri, acompanharam a proposta de Campelo com ajustes de Aquino e com isso o Conselho Diretor concedeu por unanimidade a anuência prévia à venda da unidade celular da Oi, né? Então, unanimidade, isso também é importante dizer, todos os conselheiros da Anatel presentes à reunião votaram a favor da venda da Oi Móvel, foi unânime. Isso reforça ainda mais a crença que nós temos que o CAD vai validar a aprovação no dia 9 de fevereiro. Anote aí na sua agenda, a reunião do CAD, 9 de fevereiro. Deverá estar na pauta a venda da Oi Móvel e vai ser aprovado também lá no CAD, entendeu? É a nossa expectativa. O negócio já tinha sido acertado, né, mediante o leilão judicial, e o que aguardava-se era essa análise e aprovação por parte da Anatel. O que disse a Oi, né, no dia de ontem? Pouco após a aprovação pela Anatel do negócio, a Oi emitiu um comunicado no mercado, no qual comemorou a decisão, lembrando que ainda é preciso aguardar o aval do CAD, isso, bem como o cumprimento das condicionantes comuns a contratos desse tipo. A efetiva conclusão da operação está ainda sujeita à aprovação do CAD, cujo processo encontra-se em trâmite perante o referido órgão, bem como ao cumprimento de condicionantes precedentes usuais para operações dessa natureza. Ainda assim, ressalta que trata-se de mais um passo rumo à conclusão do plano de recuperação. Vale dizer que também tivemos, no dia de ontem, reunião virtual entre o CAD, o presidente do CAD e o presidente da Oi, o Rodrigo Abreu, né?
Tivemos então o cumprimento de mais uma importante etapa no aditamento ao plano de recuperação judicial da companhia e suas subsidiárias, aprovado na Assembleia Geral de Credores e homologado pelo juiz da 7ª Vara Empresarial. A nota foi assinada por Cristiane Barreto Sales, que é diretora de Finanças e Relações com Investidores. As operadoras TIM e Vivo também emitiram ao mercado comunicados informando a aprovação da Anatel com condicionantes como garantir o acesso a prestadores de pequenos portes, às redes de abrangência nacional, manter os compromissos vinculados às radiofrequências, estabelecer os parâmetros mínimos do plano de comunicação ligado à transação e assegurar aos usuários certos direitos nas etapas de migração. E ressalta que ainda é necessária a aprovação do CAD. Então veja, até aquela maluquice que andaram dizendo aí na mídia, né, se não me falha a memória, o Lauro Jardim, que veio com essa loucura de que a Claro estaria trabalhando para melar a venda. Quer dizer, eu não sei de onde vem tanta bobagem que esses jornalistas escrevem. Se isso é surto psicótico, se isso são fontes totalmente desinformadas, ou se são fontes maliciosas, que essa é a ideia que eu mais entendo como provável. Fontes maliciosas que querem plantar notícias dizendo que estão sabendo de alguma coisa, aí o jornalista fica eufórico com essa possibilidade de uma fonte dar um furo jornalístico para ele, né? E aí essa fonte manobra e informa coisas que vão gerar volatilidade no mercado financeiro. E aí o jornalista, coloca lá no site, coloca lá na revista, coloca lá no jornal, como se aquilo fosse verdade. E aí aquilo vai gerar uma correção nas ações, né? Vai gerar volatilidade nas ações. É isso que acontece. Esse é o meu entendimento, de que tem gente, fontes mal intencionadas, que plantam notícia nos noticiários, na mídia financeira, para que isso gere volatilidade e eles possam ganhar especulando com os papéis. O que é que nos cabe? O que é que nos cabe? Ter senso crítico. Senso crítico, fundamental. Você lê e olhar, isso faz sentido? Faz. Pô, vou guardar essa informação. Isso não faz sentido? Não. Joga na lata do lixo, descarta, entendeu? É isso que eu faço diariamente. Eu leio os principais jornais, os principais noticiários, eu leio as principais revistas. Estou sempre fazendo, pelo menos ao longo do dia, 1h30 a 2 horas de leitura num dia, de muito conteúdo. E nesse muito conteúdo que eu leio, eu descarto 90% pelo menos, eu jogo no lixo. E filtro 8, 10% de informações que vão me ser úteis para a construção das minhas estratégias. O canal Viver de Renda a gente tenta mostrar um pouco da nossa experiência e no canal Café com Ações a gente mostra um pouco também desse operacional, da importância de separar o joio do trigo. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!